Hoje, 5 de junho, quinta-feira. Então, fazer uma reunião de conjuntura. Esse que eu falo, Alf, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna, Nosso Senhor Jesus Cristo, localizador da Luz e Glória Doméstica, para o grupo Cruz de Força no WhatsApp, também para o canal Notícias Cristo Rei. Fazer uma reunião de conjuntura muito grave, a situação do mundo, do Brasil e do Sul. Aqui na cidade, 4 pessoas já faleceram da doença de gripe, dos vírus, rotavírus, H1N1, Covid, etc. Então, nós temos aí divulgado a situação do Dr. Zé Balos, médico, infectologista que salvou muitas vidas no Covid. Ele vem trabalhando, feito um estudo do pós-Covid. A vacina do Covid possui um RNA que replica a proteína tóxica, né, do spike no intestino, e aquilo ali ele dá uma impermeabilidade no intestino e a pessoa desenvolve doenças imunológicas graves, dores em toda parte, e também vai para o cérebro, a membrana encefálica, e atinge também com outras doenças de memória, Alzheimer, etc. Então é uma verdadeira tragédia essa vacina aí, dessa coisinha, né? A gente não pode nem falar o nome, porque aí tem censura, tem checklist da globalização que impedem as pessoas de saber a verdade. Dr. Zé Balos, ele tem aí, pode procurar a entrevista dele no YouTube, ele ainda não foi cancelado. Esse é um problema que nós estamos vivendo no Brasil hoje, o cancelamento da comunicação. Comunicação é valor e eles querem tirar todo o valor do povo, da mão do povo. Nós tivemos aí na Assembleia Legislativa essa semana, entregando a deputados federais, do Coronel Zuco, o relatório sobre as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. É preciso fazer a obra do canal, do canal dos Moles no Rio Grande. É preciso fazer uma comporta e o emissário dinâmico pressurizado da lama, do lodo, da água para o oceano. As possíveis enchentes podem ser evitadas no Rio Grande do Sul com essas duas obras. São obras grandes, a esquerda está contra, né, levantando argumentos falsos, dizendo que vai entrar sal, vai acabar o camarão, etc. E não estão deixando fazer as obras necessárias. Os engenheiros estão comprados por eles, né, com essas narrativas falsas. E também tivemos na Assembleia para lutar contra esse assalto dos pedágios, mais imposto para rodovias, e inclusive uma pesquisa agora para convencer a opinião pública e confundir a opinião pública com pergunta: você prefere rodovia cara, de qualidade, com pedágio, ou você prefere rodovia sem pedágio, esburacada e ruim? E 70% das pessoas responderam que querem rodovia cara, com pedágio e boa. É a pergunta, uma pesquisa feita pelo governo do estado, falaciosa, mentirosa, criminosa, que não se pode fazer pergunta nesse tipo, conduzindo a resposta dos cidadãos gaúchos. E agora uma audiência pública querendo novamente voltar a forçar as crianças a serem obrigatórias essa toxina da vacina, dessa coisinha, né? Que a gente não pode nem falar nome dessas coisas. Da coisinha que querem aplicar em crianças, que já está comprovado, as crianças têm uma boa imunidade e não precisa disso aí. Então, nós estamos aí fazendo essa conjuntura muito grave. A questão também profética de Israel está numa guerra como a de 48 da sua independência. Em Gaza, eles estão combatendo. Ontem, os terroristas desse estado aí de Gaza, sabe qual é? Não pode também dizer o nome, senão eles vão censurar, porque o governo brasileiro é a favor deles, né? E que eles querem extinguir o Estado de Israel, né? E eles então mataram ontem 2 sargentos e um soldado de Israel nos combates que estão sendo feitos em Gaza, para eliminar esse grupo que tem na sua Constituição a extinção, o holocausto dos judeus, né? Novamente, é um grupo neonazista, né? Vamos dizer assim, com o nome de um deus aí, que você sabe qual é, também não pode se dizer o nome desses deuses aí, mas o eixo do mal é o Irã,
China, Rússia estão fazendo com que toda a Europa, mais de 40 países, 1 bilhão de pessoas, estejam aumentando seus gastos em armas e efetivos soldados para enfrentar uma terceira guerra mundial, que a Bíblia chama de guerra de Armagedon, os judeus interpretam como guerra de Gog e Magog, onde o Messias para ele vai aparecer, vai salvar e transformar o mundo. Alguns messias falsos, mas nós cristãos sabemos que é nosso Senhor Jesus Cristo pode realmente ser o dia da volta do Senhor, né? Vai ser que esse dia, os profetas dizem, quando essa guerra estourar, que eles chamam de Gog e Magog, a Rússia está fazendo um corredor para descer contra Israel, junto com a China, Coreia do Norte, com esses antiteístas, anticristãos que torturam, fazem propaganda de democracia e acabam com as democracias do Ocidente e matam os ocidentais nas suas guerras e armas de todo tipo, né? Que fuzil Kalashnikov, e foi a Rússia que organizou esses grupos terroristas que estão enfrentando aí os judeus e ameaçando o Ocidente. E todas essas nações estão se preparando para um Armagedon. Armagedon, como eu disse, o projeto na igreja Descobrir uma Voz de Jesus, que já dava falando no Armagedon e desses acordos falsos de paz com Israel. Um deles tenta o presidente americano, agora Trump, o acordo chamado de Abraão com a Arábia Saudita e Emirados Árabes, e provavelmente que vai incluir outros países ali, são 51 países muçulmanos que estão desde décadas, desde a independência de Israel, que foi por um gaúcho, Oswaldo Aranha, que deu o Estado de Israel à existência na ONU. Eles vêm fazendo guerras contra Israel, mas o Senhor tem estado do lado dos judeus. Mas, finalmente, nesta última guerra, o Senhor mesmo vai descer e combatê-los com fogo, enxofre do céu e cataclismas. Esses exércitos que passarão 6 meses para ser enterrados em Israel, nas fronteiras Vale El Brahim, a leste do Mar Morto, que já está tendo água potável no Mar Morto, está criando peixe, aquele Mar Morto salgado que as pessoas flutuam por causa do sal, do enxofre que Deus mandou para destruir Sodoma e Gomorra. Então nós temos aí as conjunturas de um apocalipse de Armagedon, de algo do anticristo que se levanta com essa globalização. Provavelmente ele vem, segundo estudos de rabinos messiânicos, ele vem da Turquia, vai fazer um plano falso, enganoso. O povo da Turquia é o povo que tem ascendência da Ásia, ali mongóis, da China, e esse povo vai estar aumentando a sua influência na Europa, eles fazem parte da OTAN, talvez ali realmente está sendo feito um país que vai liderar esta tentativa de falsa paz, como diz Paulo na carta de 1 e 2 Tessalonicenses, da volta de Cristo, a ressurreição dos cristãos, que poucos católicos acreditam e sabem, e também protestantes, que nós seremos, toda a igreja do Senhor Jesus será arrebatada, tirada daqui da terra, transformadas num piscar de olho, como diz Paulo, recebendo um corpo celeste, como diz 1 Coríntios 15, e toda a igreja subirá para o céu com Jesus Cristo nessas rotas celeste que Jesus lança a luz. Nós vimos aqui sobre as montanhas de Venâncio Aires, nós vimos então o corredor de luz que Jesus abre com sua mão do céu e os seus anjos sobem e descem. Ali ele ressuscitará todas as igrejas, todos os cemitérios cristãos ficarão vazios e até os que forem cremados, talvez com fé, né, mesmo com fé em Cristo, serão ressuscitados. E subiremos então com os anjos de Deus para voltarmos em Jerusalém. O Monte das Oliveiras vai ser partido, como diz o profeta Zacarias. Os judeus serão, todo Israel será convertido a Jesus Cristo como o único Messias e Deus, Salvador do mundo. E lá nós julgaremos nos tribunais, antes de começar a era próxima, que se chama Era do Milênio de Israel, com 144 mil das 12 tribos de Israel governando 1000 anos num mundo onde não vai haver mais guerras entre as nações, e que todo ano, como diz Zacarias, subiremos para a festa do Chocô, dos tabernáculos, com Jesus, com todos os santos ressurretos, num corpo celeste, de 1 Coríntios capítulo 15, e reinaremos 1000 anos de paz na terra, de prosperidade, abundância, e sem enchente, sem cataclisma, sem vírus, sem doença. A pessoa que falecer, que ficar na terra, que sobrar desse grande castigo que Deus vai enfrentar com o anticristo, e as guerras do Armagedon,
essas pessoas que ficarem aí, sobreviverem nesse tempo, se reunirão em Israel, muitos, todos os judeus que restarem e se converterem nessa época, serão levados pelos anjos, essa época de 7 anos, que está profetizada pelo profeta Daniel. Essas pessoas que sobreviverem serão levadas então para Jerusalém, e lá haverá um juízo sobre a ressurreição daqueles que foram degolados pelo anticristo, como os cristãos aí desse Estado Islâmico estão fazendo, estão degolando. Então, todo esse é o cenário profético que nós já estamos vivendo, e nós precisamos acordar, nós precisamos ficar na palavra de Deus. Eh, Muitos sacerdotes cristãos estão envolvidos com administrações, com liturgias, não estão estudando bem a palavra de Deus e se orientando pelas profecias, mas nós vemos que judeus messiânicos que conhecem bem 2000 anos de história, de estudo na língua hebraica dos profetas, estão nos avisando que todas essas guerras que nós vemos no noticiário em Israel são profetizadas há 2000 anos pelos profetas, 2500 anos ou mais pelos profetas, pela Torá, por Jesus, pelos apóstolos, e eles sabem até mesmo o nome dessas guerras, os descendentes dessa guerra, como por exemplo esses terroristas Houthis do Iêmen, que são descendentes que serão então a queda de chamado Esaú de Edom, que era aquele arenito vermelho que tem na cidade atual da Petra, na Jordânia. Então eles acompanham detalhe, passo a passo, naqueles estudos de mais de 3000 anos que eles fazem com a palavra de Deus, com a tradição oral, com a tradição escrita que eles registraram. E estão estudando algumas tradições orais, são válidas, nem todas, mas eles sabem, estão anunciando, principalmente agora eu vi, tem um canal ah, de um rabino messiânico dos Estados Unidos, Safiro, ele está nos ensinando, nos explicando e nos indicando todos os acontecimentos que estão anunciando a volta de Jesus, a nossa ressurreição universal de todas as gerações. Nós passamos pelos bonitos cemitérios dos cristãos, com suas cruzes, seus túmulos bem cuidados, né? Que eles têm um privilégio de terem um lugar para visitar seus antepassados sepultados, e nós vemos que ficarão todos vazios, completamente vazios. Os cristãos ressuscitarão ali daqueles cemitérios e ascenderão para o céu, a quarta dimensão. A quarta dimensão é a dimensão da inteligência, do espírito, da alma, da salvação de Deus, do espírito vivo, não é um robô. Nós vemos aí os robôs do Tesla sendo aí mostrados no Japão, em toda parte. E essa batalha, essa guerra financeira de taxação do comércio, mudando todo o quadro da economia, deixando muitas empresas desorientadas e muitos trabalhadores desorientados com o cenário econômico muito transformador que o presidente Trump tem feito, aumentando taxas e trazendo as indústrias de volta para o Ocidente, para uma possível guerra não ser desabastecido, como foi no vírus aí, que a gente já não pode dizer o nome, né, que eles fabricaram lá no laboratóriozinho, lá, o Dr. Fauci, lá em 2016, já trabalhava como sócio para receber dinheiro sabe, da indústria, dessas coisinhas de picadinha, né? Então eles já trabalhavam com isso aí para tirar o dinheiro do Ocidente, e esses insumos, essas vacinas estavam lá no Oriente, sabe, qual é aquele país que está dominando o Brasil, né? Que está controlando o Brasil. E está financiando aí terrorismo, está financiando prisões de patriotas, etc., e obrigações dessa picadinha até em crianças, né? O que eles querem é tudo de mal para o Ocidente, e querem crescer esses tiranos que fazem propaganda de democracia, né? Agora, inclusive, essa semana estão ameaçando a nós terminarmos o YouTube, não podemos mais falar nada no YouTube. Vão ser presos, cancelados, não podemos falar mal deles, porque eles vão cortar o YouTube, a rede social. Deus, Jesus, não permita que saia logo essa lei maquinista contra eles, contra esses tiranos que estão assombrando o Brasil, atrasando o Brasil, roubando o Brasil, cada vez mais agora roubando até a aposentadoria dos velhinhos, que já não podem mais trabalhar, os velhinhos, os órfãos. Estão muitos desassistidos com esses roubos aí. Quem tem que pagar os roubos somos nós, não eles, né, que roubaram. Que eles cancelam as condenações das corrupções, do dinheiro que foi roubado, que a polícia achou, eles cancelam tudo, devolvem tudo, premiam, ajudam o mal, porque inclusive eu vi agora que um grande criminoso lá no Rio de Janeiro,
E vi agora uns exilados falando, jornalistas exilados dos Estados Unidos, explicando que o Rio de Janeiro, por que aqueles que têm autoridade abusam dessa autoridade, dão um golpe de Estado e dizem e fazem uma propaganda de uma democracia, a sua ditadura como democracia, né? Ele disse que no Rio de Janeiro o Rio é muito pequeno, então essas autoridades eles temem aquela rede de criminosos que moram, sabem onde eles vivem, onde está a casa dele, da família, etc. Que horário eles saem de casa. Então eles são controlados pelo crime no Rio de Janeiro. Por isso que lá eles têm tanta força nas autoridades, né? E elas terminam se associando, dando golpe no Estado, né? É por isso que teve um governador lá que pegou 300 anos de cadeia por roubo, está solto, já recebeu o dinheiro de volta, eu acho, já devolveu o dinheiro que ele roubou, a indenização, etc. Então o Brasil está o caos, o mundo está o caos, e nós temos que confiar em nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra do Salmo. Vamos postar também a mensagem do Evangelho do dia para você. Nós vamos falar um pouco também dos santos do dia, história dos cristãos que levaram o Evangelho, que levaram a palavra de Deus, da salvação de Cristo. E uma notícia que eu tive agora na rede é que existe um caminho de 2.000 quilômetros chamado eh, Linha de Santiago, linha de São Miguel. São Miguel é o arcanjo que vai batalhar, que batalha por Israel. Essa linha sai lá do Monte Carmelo de Israel, passa numa linha reta pela Itália, pela França e termina na Irlanda. E toda essa linha de 2.000 quilômetros desde Israel, ela tem mosteiros a São Miguel. Então é interessante porque essa luz que a gente viu com os anjos de Deus subindo aqui no Rio Grande do Sul, ela tem mesmo orientação até Israel. Então é um caminho que Jesus abre, a quarta dimensão espiritual da alma, que não tem peso, que é imaterial, para que os anjos atuem a nosso favor. Graças a Deus que temos todas as bênçãos celestes no céu, com todos os bilhões de santo anjos ao nosso lado e ao lado de Israel para lutar contra os inimigos, contra Satã, e botarmos nossas armaduras de Efésios, a carta de Efésios, estude, leia, sempre esteja com ela na sua mão, principalmente capítulo 1, 2 e 3, para entender bem o que é o Evangelho da nossa salvação em Cristo Jesus. E foi hoje essa reunião de conjuntura que quase 20 minutos, hoje o Senhor Jesus nos acordou com um trovão na nossa própria janela para nós gravarmos essa reunião de conjuntura. Não foi nem somente com a sua voz silenciosa, mas ele deu um trovão, pá, e a janela fez... Brrr, e até a minha esposa perguntou, mas que foi isso? Eu disse, Jesus, a hora dele, às 3 horas da manhã, nos acordando para orientar os cristãos nesses dias difíceis que nós estamos passando, e nesse tempo difícil, antes do nosso arrebatamento em glória, com os santos anjos para o céu. Perdemos um amigo de H1N1 essa semana, tivemos no velório, infelizmente ele pediu para ser cremado, e a sua filha recebeu o documento e não nos ouviu para que não fizesse esse desejo, que é equivocado, que muitos cristãos estão tendo por ignorância e falta de informação. Então, se você gostou dessa reunião de conjuntura, por favor, compartilhe com os amigos, com as famílias, ajude-nos a informação. Informação é valor. Eles querem tirar todo o poder do povo, da Assembleia já tiraram o poder de proibir de examinar essas concessões que estão entregando por 30 anos a empresas desconhecidas por nós, pelo povo do Rio Grande do Sul. Eles já estão tirando todo o poder dos deputados, não podem mais apreciar, eles fazem em gabinetes, em telefone, em celulares. E o povo está ficando sem defesa, sem poder. Só temos poder agora em Cristo, os santos anjos. Estamos como Pedro e os apóstolos, sendo ameaçados, presos, isolados no mundo, excluídos no mundo, e o mundo ganhando dinheiro, fazendo dinheiro, genocídios, guerras e perversões de todo tipo e ordem no país, no partido, e fazendo propaganda da sua tirania como democracia, como eles fazem em todos os lugares, em todos os países onde eles conseguem o poder absoluto. Mas se Deus permitir, com Cristo, os santos anjos, a palavra santa e o Espírito Santo nos ajudando, eles não vão fazer isso com o nosso Brasil. Nosso Brasil é de Cristo, é de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós vamos, em 2026, mudar o jogo para nosso favor, se Deus quiser, com a graça, contando com as suas orações também, com a sua fidelidade e a sua fé, que só temos fé, temos todas as bênçãos celestes no céu. Amém? Graças a Deus. E até uma próxima oportunidade. Deixo a minha bênção a todos aqueles que creem e amam a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia e paz, o Shalom no nosso coração, que é o hábito de Cristo e da mensagem da verdade da sua confissão. Amém.